A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. É sempre motivo de alegria estar na casa do Senhor. E culto de ensino da Bíblia é um privilégio que nós temos de estudar a palavra do Senhor. É um momento em que nós nos debruçamos nas Sagradas Escrituras e aprendemos acerca daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração enquanto igreja. Em geral, o culto de domingo, o culto de celebração, é um culto mais evangelístico, é uma mensagem que tem a finalidade de alcançar vidas, como também trazer aqueles que estão afastados ao caminho do Senhor. O culto de oração é uma mensagem que tem a finalidade mais voltada a trazer a compreensão do poder de Deus na transformação, na ação de mudança, de milagres, sinais, maravilhas na sua igreja. Mas o culto de ensino da Bíblia, antigo culto de doutrina para alguns, culto de instrução para outros, é o momento de nós nos debruçarmos nas Sagradas Escrituras. E ao longo do mês de janeiro, nós estamos estudando o livro de Josué. E nessa noite em especial, a mensagem que nós queremos trazer para a igreja é que você nunca peca sozinho. Você nunca peca sozinho. Essa é a principal lição que nós queremos evidenciar nessa noite. E é exatamente sobre isso que nós vamos estudar aqui em Josué, no capítulo 7. Talvez você diga assim: pastor, iniciar um novo ano falando sobre pecado pode parecer um tanto quanto desanimador. Porém, o objetivo aqui não é esmorecê-lo, abatê-lo ou desmotivá-lo. Não. O objetivo é alertá-lo, adverti-lo, exortá-lo. Pois certamente a luta contra o pecado não se deu apenas no ano que passou. Mas nós vamos ver que em 2023 nós vamos ter embates diários, luta contra o pecado. E nós precisamos estar preparados para subir no ringue da vida e nocautear o inimigo. Caso contrário, poderemos levar um cruzado no queixo e tombarmos no chão. E nenhum de nós certamente quer desfalecer na sua caminhada. Pelo contrário, precisamos prosseguir para o alvo. E é exatamente esse alerta que o livro de Josué nos traz, e por isso que nós o estamos estudando. O mais interessante, queridos, quando nós falamos sobre pecado, é que você, que eu, nós nunca pecamos sozinhos, porque nunca nós estamos sozinhos. Você pode estar ausente da igreja, você pode estar distante dos irmãos, você pode se afastar da sua família, da presença do seu cônjuge, mas em momento algum você vai conseguir esconder-se de Deus. Então, nunca pecamos sozinhos. Alguém sempre vê o que você faz. Deus vê todas as coisas. E por mais que a gente procure ocultar um pecado, diz que não existe crime perfeito, pois o pecado não existe um pecado que nós possamos esconder das pessoas, certo? Mesmo quando você acha que se livrou do problema, as consequências do pecado te acompanharão. É por isso que nós intitulamos a nossa pregação de hoje como Efeito Dominó. Quando Josué tem a sua primeira batalha e uma estrondosa vitória, a euforia tomou conta de Israel. Eu acho que vocês já devem ter ouvido pregações sobre o capítulo 6 de Josué, onde é narrada a grande vitória de Israel sobre Jericó, a mais influente, a mais preparada cidade daquela terra de Canaã. E é exatamente essa história de vitória, de grande bênção, que de alguma forma vai fazer com que o povo acabe cedendo à narrativa de vencedora que estava tendo frente aos inimigos que ainda tinham que combater. Esse relato, queridos, que acontece no capítulo 6, cada momento que antecedeu aquela grande batalha foi um desafio para que aquele povo colocasse a sua fé em ação, fazendo aliança com o Senhor, pois somente essa aliança garantiria a vitória. A gente tem que lembrar que o povo de Israel, ele saiu do Egito, depois de 400 anos de escravidão, peregrinou pelo deserto por mais de 40 anos, não era um povo aparelhado para a guerra, ou seja, não tinha as armas para a batalha, não eram os seus soldados preparados para uma luta corpo a corpo, eles não tinham grandes homens que estivessem no comando para poder estar à frente de Israel. Porém, Deus levanta um homem
que é exatamente Josué. E o grande diferencial de Josué é que ele não coloca a sua vitória, não consegue colocar o seu desafio nas mãos dos seus soldados, dos seus valentes, mas ele coloca em Deus, ele confia no Senhor. É tanto que lá em Josué capítulo 6, versículo 27, esse que é o último versículo da história de vitória de Israel sobre Jericó, nos é dito assim: assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. O Senhor foi com Josué, e aquilo era muito importante. A gente precisa lembrar que durante toda a travessia do deserto, depois que o povo saiu do Egito, o grande estadista, o grande líder foi Moisés. E Moisés então era uma referência para o povo, porém Moisés não entra na terra prometida, ele contempla de longe. E cabe então a Josué, aquele que acompanhava Moisés, aquele que estava sempre com Moisés, aprendeu a ter uma vida com Deus. Daí a importância, queridos, do discipulado, daí a importância, por exemplo, de pais que orientam os seus filhos, de pastores que orientam as suas ovelhas, acerca de ensiná-los no caminho da verdade. E foi isso que Moisés fez com Josué, e Josué então sucede a Moisés na tomada da terra prometida. E aqui diz no capítulo 6, verso 27, depois daquela grande vitória que Deus concedeu a Israel, que o Senhor esteve com Josué. O povo precisava ver em Josué a grande liderança que estava, ou que havia sucedido Moisés. E não somente isso, Deus infundiu medo nas nações que habitavam Canaã, acerca da liderança de Josué e do povo que estava agora com a responsabilidade de conquistar aquela terra que havia sido prometida ainda a Abraão. Mas depois, queridos, dos feitos do capítulo 6, depois desse versículo 27, nós esperaríamos que o capítulo 7 pudesse ser aquele capítulo onde a gente pudesse estar ouvindo assim: olha, agora Josué e o povo avançaram de vitória em vitória. Ninguém segura Josué, ninguém segura Israel, agora é só bênção, agora é vitória, como a gente gosta muito de cantar esses hinos, né? É vitória, é vitória. Mas, queridos, não é isso que acontece. Mesmo que Jericó fosse a principal cidade de Canaã, mesmo que aquela cidade tivesse muros fortificados, que os seus soldados fossem preparados para a guerra, mesmo que tudo aquilo estivesse contrário à intenção de Israel, Deus deu vitória. Josué venceu, Jericó caiu nas mãos de Josué. E aí vem aquela pergunta: se Jericó, a grande cidade, caiu nas mãos de Josué, que outra cidade poderia ficar de pé? Com essa fenomenal vitória, os judeus ficaram excessivamente confiantes. E aqui, queridos, nós aprendemos uma verdade: a vitória pode nos tornar descuidados. Às vezes, quando nós alcançamos uma bênção, quando nós atingimos um alvo, quando nós concretizamos um sonho, isso pode arrefecer o nosso ânimo da nossa confiança em Deus, e passarmos a confiar em nós mesmos, de achar que somos nós aqueles que têm o poder de avançar sem depender do Senhor. A soberba. Muito bem. Ao chegar em Josué capítulo 7, nos é apresentado agora, não a narrativa de uma nova vitória, não a narrativa de um povo que vence uma outra cidade, mas a agonia da derrota, a tristeza que se abate sobre aquele povo, a tristeza pelo resultado frustrante, a dor da perda de vidas. O medo começa a tomar conta dos valentes de Israel. Eles que estavam tão senhores de si, de repente caíram frente a uma pequena cidade. Gostamos de ouvir mais sobre vitória do que sobre derrota. Mas, queridos, as histórias narradas nos capítulos 6 e 7, elas estão como que imbricadas, elas correm lado a lado. Assim, nós não podemos escolher uma em detrimento de outra. Acompanhe então a leitura do capítulo 7 do livro de Josué. Diz assim a palavra do Senhor: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá,
apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os zeraitas. Fez o clã dos zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra que temos lido nessa noite. Abençoa-nos, Senhor, na exploração, no ensino, Senhor, que faremos deste capítulo. Que teu Espírito Santo nos conduza de verdade em verdade e traga o bom alimento a cada um dos teus filhos, tanto a estes que estão presencialmente aqui na Igreja Cristã Gileade do José Walter, quanto àqueles que estão assistindo nos seus lares, ó Pai,
esta pregação. Que tudo aconteça para o teu louvor, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, há 3 fatos fascinantes aqui em Josué capítulo 7. Primeiro, esta é a única derrota que os judeus sofreram na conquista de Canaã. Se você ler todo o livro de Josué, que é exatamente o livro onde o povo de Israel toma posse da terra prometida, ali estão narradas várias batalhas para conquistar aquela terra da promessa de Deus para o povo de Israel. Mas apenas aqui em Ai, no capítulo 7, é narrado essa derrota. Além disso, esta também é a única perda registrada de vidas do povo judeu. Apenas aqui é descrito que entre os judeus foram mortos homens na batalha, entre o povo de Israel. Terceira verdade que nós percebemos aqui é que essa história, a história do pecado de um homem, levou a nação de Israel a uma derrota terrível. Um homem pecou, mas isso trouxe consequências não apenas à sua vida, à sua família, mas trouxe consequências desastrosas à nação de Israel. Veja aí o versículo 2, diz assim: sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Aqueles homens cumpriram a ordem de Josué. Eles subiram, eles ordenaram. E quando eles voltam a Josué, eles dizem: olha, não é preciso que todos avancem contra Ai. Diferentemente de Jericó, essa cidade, Ai, é uma cidade pequena. É uma cidade que não tem aquela fortificação que Jericó tinha. Basta você enviar 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Certamente nós vamos derrotá-los. Do ponto de vista militar, isso faria sentido. A nação de Israel, como um todo, lutou contra Jericó. Agora, eles estavam diante de uma pequena cidade. Estrategicamente, aqueles espias que foram observar a cidade de Ai estavam corretos, não precisava envolver todo mundo. A cidade era pequena. Mas, queridos, os espiões estavam agindo como se o povo de Israel tivesse conquistado Jericó com as suas próprias forças, como se Jericó tivesse caído, porque eles foram vencedores em virtude da sua competência militar. Contudo, Jericó caiu porque Deus estava com eles, foi Deus que lhes garantiu a vitória. Amados, é Deus que nos dá a vitória diante das batalhas que travamos diariamente. Quando nós tiramos Deus da nossa vida, quando nós tiramos Deus dessas batalhas, é muito mais fácil nós sermos derrotados. É como se aqueles homens que foram espiar a cidade de Ai chegassem para Josué e dissessem assim: olha, treinador, coloca os reservas para jogar essa partida, pois esse time que nós vamos enfrentar agora é muito fraco. Os reservas vão dar conta do recado. Essa foi uma péssima ideia, porque eles estavam confiantes neles mesmos. Agora veja aí os versículos 4 e 5. Diz assim: por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. O povo de Israel ficou desanimado, porque se alguns dias antes eles viram uma grande vitória, agora, numa cidade pequena, sem a fortificação que Jericó tinha, eles se viam fugindo das pessoas daquela cidade, e eles esmoreceram. Mas, queridos, não se trata apenas de uma derrota, é uma goleada vergonhosa. E quando se fala goleada vergonhosa, sempre nos vem à mente o 7-1 contra a Alemanha, né? Porque você perder de 1, 2 gols de diferença é uma coisa triste, mas você perder de 7-1, isso é uma goleada vergonhosa. E o que aconteceu naqueles dias com a cidade de Ai foi exatamente isso, uma derrota vergonhosa, né? O que deveria ter sido uma vitória fácil, transformou-se num desastre total. Às vezes, queridos,
nós passamos por dificuldades na nossa vida, grandes dificuldades, e alcançamos vitória. E aí vem um pequeno problema, uma dificuldade menor, e aquilo nos abala, aquilo nos abate. Porque se no primeiro momento nós confiamos em Deus, no segundo momento passamos a confiar em nós mesmos. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Agora, havia 36 sepulturas a serem cavadas, e o restante do exército de Israel estava se derretendo de medo, porque eles haviam sido afugentados da cidade de Ai. Como isso poderia ter acontecido? Eles que atravessaram as fortes correntezas do Rio Jordão, no período da sua cheia, através do milagre de Deus. Eles que foram vitoriosos na batalha de Jericó, com a bênção do Senhor, agora caíram diante de Ai, porque se confiaram em si mesmos. Queridos, quando a notícia dessa derrota chocante chegou a Josué, foi assim que ele respondeu lá no versículo 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Ele que era o grande general, o grande estadista, o grande comandante, ele que havia liderado o povo depois da morte de Moisés, ele que havia atravessado o Jordão, ele que tinha visto Jericó cair diante do povo de Israel, agora ele joga terra sobre a sua cabeça num sinal de humilhação. Ele vê que ele é pó. Ele reconhece naquele momento, mas não somente ele, diz aqui que ele e as autoridades de Israel fizeram isso. Eles se humilham na presença do Senhor. Algo tinha acontecido, algo muito mal. Deus havia prometido estar com eles, aonde quer que eles fossem. Quem não se lembra do primeiro capítulo de Josué, quando Deus insta Josué para ser forte e valente, que estaria com ele. Mas agora, Josué se vê como que abandonado por Deus, e ele sabe que se Deus não estivesse com eles, eles não teriam como avançar frente à terra da promessa. Algo tinha acontecido. Deus havia prometido bênção, mas o que eles estavam tendo era maldição. É nesse ponto da história, queridos, que só Deus sabe a verdadeira explicação. Claro que nós, fazendo uso da leitura da palavra de Deus, conhecemos tudo o que estava por acontecer. Porém, naquele momento, Josué não sabia de nada. Os outros líderes desconheciam. O povo estava abalado com aquela derrota, e certamente perguntavam a Josué: e agora? O que nós vamos fazer? Ninguém está apontando o dedo para Acã, ninguém sabia do desvio de Acã. Josué não sabe nada sobre Acã tomar o saque para si mesmo. Isso vai ser exposto pelo Senhor. Queridos, a chave para entender a história da derrota é a instrução que Josué deu aos soldados antes do ataque a Jericó. Ele lhes disse assim: queimem a cidade e matem os habitantes. Ninguém deveria tomar nada do saque. Está lá em Josué no capítulo 6, versículos 17 a 18. Havia uma ordem para todos os valentes de Israel. Eles não poderiam desobedecer aquela ordem. Eles teriam que cumpri-la cabalmente. A vitória, para ter a sua consagração, passaria pela obediência. Você quer ser um vitorioso? Faça da obediência algo rotineiro na sua vida. Confie no Senhor, sabendo que Ele age em todas as coisas para o teu bem, segundo os seus propósitos. Ele havia dito ao povo de Israel para queimar a cidade, matar seus habitantes, e que ninguém deveria tomar nada do saque. Eles deveriam trazer quaisquer metais preciosos para o tesouro do Senhor. Todo o resto deveria ser queimado. Dos milhares de soldados envolvidos naquela batalha, apenas um homem violou essa ordem. A gente tem que lembrar, queridos, que quando o povo passa o Jordão, eram milhares que estavam ali. E ali então formou-se um grande exército para combater aquele povo de Canaã. E a palavra de Deus registra que dentre todos aqueles que participaram da captura daquela cidade, apenas Acã pecou contra o Senhor, apenas Acã desobedeceu a ordem de Deus. E embora Josué nada soubesse,
A ganância de Acã levou à derrota de Israel na batalha seguinte, que foi a batalha de Ai. Um homem desobedeceu e por isso 36 funerais de soldados de Israel aconteceram. Um homem desobedeceu e por isso todo o exército foi derrotado. Um homem desobedeceu e por isso a nação foi envergonhada. Queridos, antes de prosseguir, é importante prestar atenção em como este capítulo começa e como ele termina. Lá no versículo 1 diz que a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. O primeiro versículo do capítulo 7 inicia falando que a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Mas se você for lá no capítulo 26, diz que o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Depois do conserto, depois da reconciliação, depois da restauração, o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Queridos, às vezes nós estamos passando por lutas, batalhas das nossas vidas. E essas batalhas, às vezes nós as enxergamos como que perdidas, porque há coisas que não agradam a Deus, coisas que precisam ser transformadas, ser mudadas em cada um de nós. E enquanto não houver restauração, a ira do Senhor estará sobre essas pessoas. É por isso que nós precisamos da reconciliação com o Senhor. Esse também, queridos, é um sermão sobre a ira de Deus. Esta não é uma mensagem para pessoas de fora ou para descrentes, não é para pessoas que nunca vão à igreja. Esta passagem fala àqueles que, como nós, servem ao Senhor, participam da casa de Deus. Quanto mais fiel você for, mais você precisa ouvir o que Deus está dizendo. Há muitas coisas, queridos, que nós poderíamos tirar dessa história, mas escolhemos aqui 5 lições. A primeira delas: a grande vitória muitas vezes leva a uma grande tentação. Se você ler os primeiros versículos de Josué, fica claro que ninguém esperava uma derrota em Ai. Pelo contrário, todos estavam confiantes que Ai cairia diante do povo de Israel. Não precisaria ir todo o povo para a batalha. 2, 3 mil homens seriam suficientes para destroçar a cidade de Ai. Comparado a Jericó, Ai deveria ter sido uma vitória fácil. Mas não foi. Uma vitória fácil se transformou em uma derrota vergonhosa. E isso não deve nos surpreender. A mesma coisa acontece hoje. A.W. Pink, um dos escritores evangélicos mais influentes da segunda metade do século XX, escreveu sobre tentação a seguinte declaração: quando Deus concede a um santo a vitória sobre alguma luxúria, ele pode sentir que há menos necessidade de orar tão fervorosamente, mas tal espírito é desastroso. Quando às vezes nós conseguimos vencer uma luta que nós estamos vivendo, no caso aqui a W. Pink fala de um pecado de imoralidade sexual, isso pode nos levar a achar que nós temos poder sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, não dependemos mais de Deus. E aí esse grande escritor cristão, ele diz que isso pode nos levar a um espírito desastroso, porque passamos a confiar em nós mesmos e não no Senhor. Na obra de Deus, é melhor nos sentirmos fracos do que nos sentirmos fortes. Pelo menos na nossa fraqueza, reconhecemos que precisamos do Senhor. O homem que pensa estar de acordo com seu próprio poder, está caminhando para uma queda vergonhosa. Se nós confiamos no nosso poder, quer seja econômico, quer seja físico, quer seja intelectual, até mesmo religioso, estamos caminhando para uma derrota. Segunda lição que nós aprendemos aqui no capítulo 7, o seu pecado sempre machuca outras pessoas. Esse é um ponto claro aqui no capítulo 7 de Josué. O verso 1 diz: mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Mas ainda há pouco, o pastor disse que apenas Acã pecou. Como é que Deus diz aqui que os israelitas foram infiéis? Então teve mais alguém além de Acã? O versículo 11, do mesmo capítulo 7, diz que Israel pecou. A nação, todo o povo. Parece que a situação está ficando mais complicada. Então não foi só Acã. Outros também pecaram, talvez até mesmo Josué. Queridos, o Senhor
diz assim: eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens, sempre colocando no plural. Mas, queridos, não foi toda a nação que pecou, foi apenas um homem. O resto da nação não tinha nada a ver com isso, mas Deus os responsabilizou a todos pelo pecado daquele homem. Isso é o que significa fazer parte da família de Deus. É por isso que nós precisamos cuidar uns dos outros. Quando o membro adoece, todo o corpo sofre. Nós simplesmente não o cortamos, nós o tratamos. Você nunca cometeu um pecado privado, porque não existe tal pecado. Não existe um pecado em que você possa manter somente para você. Cada palavra má, cada ato maligno, cada pensamento que fere o coração de Deus, também fere aqueles que estão ao seu redor. Esse é o principal ponto de Paulo na sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, quando ele fala sobre um homem que estava dormindo com a esposa do seu pai. Ele diz aos coríntios para colocar esse homem fora da assembleia local, não apenas para levar o homem ao arrependimento, mas também para proteger a igreja na sua pureza, na sua santidade. Às vezes, queridos, devemos fazer coisas difíceis por causa do corpo de Cristo. Se houver um câncer crescendo em seu corpo, você não pode ignorá-lo, ou ele vai se espalhar. É por isso que Paulo lembrou aos coríntios que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. O pecado se espalha como um fermento em uma bola de massa. Se você deixá-lo em paz, ele vai contaminar todas as partes da igreja. Se a nós, enquanto liderança, fizermos vista grossa ao pecado, seja de quem for, seja aquela pessoa que está se congregando conosco, seja aquele que é um grande dizimista, nós iremos sofrer com as consequências do pecado que certamente vai se alastrar no meio do povo. É por isso que nós somos ensinados, orientados, exortados, advertidos a disciplinar aquele que está em pecado. Nós não podemos fazer vista grossa. Terceira lição: Deus sabe como trazer o nosso pecado à luz. Aqui, queridos, está a parte da ironia dessa história. Acã era um homem rico. Ele teve filhos, bois, ovelhas, uma grande tenda. Ele era da tribo de Judá, mas infelizmente ele levou o saque por causa da sua ganância, não da sua pobreza. As regras que Josué, ou melhor, que Deus havia estabelecido no capítulo 6, eram claras. Os soldados não deveriam tocar no saque que encontraram enquanto Jericó queimava. Sem bugigangas, sem lembranças da viagem, sem presentes para a esposa, tudo teria que ser queimado. Acã sabia o que Deus havia ordenado, mas ao escolher ignorá-lo, ele selou o seu próprio futuro. O capítulo 7 revelou-se como um longo dia na vida de Acã. Não sei se você já passou por uma situação em que você sabe que desagradou o coração de Deus e parece que aquele dia não tem mais fim. Cada segundo é interminável. E aquilo lhe remói, o pecado lhe assusta, o medo lhe abate. Assim estava Acã. À medida que o processo de eliminação prosseguia, ele sabia que Josué, que a liderança de Israel, se aproximava cada vez mais da verdade. Cada passo perto da sua tenda o abalava. Seus nervos estavam à flor da pele, a sua culpa estava aumentando. Ele sentia a miséria de um homem culpado esperando para ser pego. Esse longo dia ilustra a verdade de Provérbios capítulo 13, verso 15. O caminho do ímpio, do infiel, é áspero. O Senhor disse então a Josué para trazer a nação diante dele por tribos. Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá se apresentaram e o Senhor escolheu os Zeraitas. O clã dos Zeraitas veio à frente, família por família, o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Deus já havia decretado o castigo lá no versículo 15,
quando ele diz: aquele que for pego com as coisas consagradas, será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Portanto, queridos, este é um caso de pena de morte. E a razão é dada: ele violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Ah, pastor, não havia um jeitinho para que Acã pudesse passar por essa incólume? Talvez umas lapadas, né? Talvez um susto. Mas o Senhor já havia determinado. Há uma advertência clara do Senhor ao povo de Israel lá em Números, capítulo 32, versículo 23, bem antes de todos esses fatos acontecerem. Quando Moisés ainda em vida liderava o povo de Israel, escreveu o livro de Números. Ele disse assim: estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometerem. Pecado não é brincadeira. Quarta lição: a confissão honesta traz glória a Deus. Quando Acã se colocou diante de Josué, o grande comandante deu-lhe este conselho. Versículo 19: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez. Não me esconda nada. Não havia escapatória para Acã. Ele havia sido descoberto. A verdadeira confissão, queridos, é boa para a alma, porque alivia você do fardo do seu pecado. Se nós, ao longo da nossa caminhada, errarmos, e muitas vezes nós vamos errar, não venhamos a esconder o nosso pecado. Não venhamos a querer camuflar o nosso erro, mas que possamos confessá-lo. Esse é o primeiro passo. Acã disse a verdade, admitiu o que tinha feito. Você pode dizer que ele não teve escolha por causa da maneira como isso aconteceu. Estava lá Josué, estava a liderança, estava todo o povo, as sortes foram lançadas, ele foi descoberto, não havia o que fazer. Era Deus que estava revelando. Mas, queridos, sempre temos uma escolha. Algumas pessoas mentem porque não suportam dizer a verdade. Quem não se lembra de Sara? Quando ela riu, quando o anjo disse que ela daria um herdeiro a Abraão, e ela disse: eu mesmo não, longe de mim tal coisa. Quem não se lembra de Davi, querendo esconder o seu adultério, através da morte do marido de Batseba? Nós somos assim, queridos, queremos esconder o nosso pecado, mas naquele momento Acã não o esconde. Acã fala, confessa, confessou o seu pecado. Diz aqui: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte. E aí ele vai dizer: quando eu vi entre os dispostos uma bela capa feita na Babilônia, que tinha que ser queimada. Quando eu vi 2,4 kg de grama e uma barra de ouro, que deveriam ser trazidos ao tesouro do Senhor, ele simplesmente se apossou deles. Estão escondidos lá na minha tenda. Queridos, considere esses verbos: eu vi, eu cobicei, eu me apossei. Esse é o caminho da queda. Eu vi, eu cobicei, eu me apossei. Há uma progressão natural aqui. O que o olho contempla, o coração cobiça e a mão toma. A confissão honesta glorifica a Deus porque Ele é santo. Ele não pode habitar onde o pecado está dominando. Quando dizemos: eu pequei, e nos arrependemos, abrimos a porta para todas as bênçãos e removemos a barreira que está entre Deus e nós. Não adianta apenas confessar o pecado. Não adianta apenas falar do erro cometido. É preciso arrependimento. É preciso haver mudança de direção. Daí Provérbios capítulo 28, versículo 13 declarar: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem não se lembra de Jesus quando foi arguido acerca daquela mulher pega em adultério? Ao final, quando os seus algozes já têm ido embora, ele volta-se àquela mulher e vai e diz: vá e não peques mais. Quinta lição: o pecado traz sempre consequências que devem ser enfrentadas. Você pode atirar uma flecha e se arrepender enquanto ela está no ar, mas a flecha ainda vai seguir o seu percurso, e quando faz, ela pode atingir alguém e matá-lo. Depois que você lança, não há como resolver o problema. O arrependimento, queridos, remove a culpa do seu pecado, do meu pecado, mas não remove todas as consequências. Os assassinos podem confessar e buscar perdão, e ainda mais tarde serem condenados à morte. O fato de haver o arrependimento não vai me isentar das responsabilidades do meu erro.
O fato de você confessar que roubou uma coisa e devolver, não quer dizer que você não vai prestar contas diante da sociedade. Agora, queridos, chegamos ao final da história. E lá nos versículos 24 e 26 diz que Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro. Ele não ficou mais foi com nada. Você vê que apenas a capa poderia ter sido queimada, mas agora Josué toma tudo que Acã havia tomado para si, que aquilo, o seu coração havia ambicionado e levou para fora. E junto com os seus bois, seus filhos, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo o que lhe pertencia. E Josué diz: você nos causou esta desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e ergueram um grande monte de pedras. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, e o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Isso pode parecer duro, e você diz assim: pastor, mas que palavra dura é essa? Ah, pastor, eu gosto muito do Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento é muito rigoroso, é muito duro. Pois vai lá para Atos dos Apóstolos. Lembra de Ananias e Safira? Ixi, pastor, mas logo aquele caso, não tinha um outro caso para você apontar, não? Mas vá, querido. Quem não se lembra de Atos capítulo 5, verso 11, acerca daquele homem que mente, que peca contra o Espírito Santo? E a palavra de Deus diz que ele caiu morto, e 3 horas depois a sua esposa também caiu morta. O que aconteceu com Acã no Antigo Testamento é a contrapartida do que aconteceu com Ananias e Safira no Novo Testamento. É o mesmo Deus. Ele não mudou. A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Se alguém que muda, é o coração do homem, e infelizmente sempre muda para pior. Talvez tenhamos nos acostumados tanto a dar desculpas, que isso nos parece extremo, muito rigoroso. Mas Josué sabia o que estava fazendo. Essa pilha de pedras que foi erguida sobre aquilo que havia sido queimado, era um lembrete permanente para todos em Israel, de que Deus não deve ser ridicularizado. Ou você leva Deus a sério, ou então você suporta o peso das consequências dos seus pecados. Não pensemos que podemos reescrever as regras do jogo para nos beneficiar. As regras do jogo já estão escritas na palavra de Deus. E se nós desejamos realmente servir ao Senhor, nós precisamos conhecer essa verdade e segui-la completamente. Não podemos seguir apenas aquilo que nos agrada, ou aquilo que nós achamos que nos é favorável. Deixe-me dizer-lhe o que acontece a seguir no capítulo 8. Os judeus voltam para Ai, conquistam aquela pequena cidade, depois a queimam até o chão. E aí dessa vez Deus diz: você pode agora guardar o saque para si mesmo. Acã poderia ter aguardado um pouco. Havia tantas cidades em Canaã para ser conquistada. Quantas riquezas ele poderia ter tomado posse. Mas ele cresceu os olhos, ele se rebelou contra o Senhor. Lembre-se, meu amado irmão, minha irmã, nós temos a Jerusalém Celestial, e ela é o nosso alvo maior. Aquilo que o mundo pode nos oferecer, tudo isso é passageiro, é temporário. Queima com o tempo. O nosso vigor físico passa, as nossas riquezas se acabam. A traça, o tempo, tudo corrói. Mas o Senhor na nossa vida é o que permanece para todo sempre. Lembre-se, Satanás é um mentiroso. Ele compra a sua alma com promessas falsas. Ele sussurra em seu ouvido: não espere, aproveite o momento. Você merece, você precisa disso. Isso vai te fazer feliz. Isso ele vai fazer constantemente. Não se preocupe, ninguém nunca vai saber do que você está fazendo. Satanás é um mentiroso. Ele mente, ele engana, ele rouba. E ele então destrói a sua alma. Antes de pegar esse fruto proibido, ou tentar esconder esse saque roubado, lembre-se de que você nunca peca sozinho, porque você nunca está sozinho. Deus ouve, Deus vê, Deus sabe. A história de Acã é uma história de advertência sobre a ira e a misericórdia de Deus. A ira de Deus arde contra o pecado, porque Ele nos ama muito. O seu julgamento sobre o pecado é a parte da sua imensa misericórdia para conosco. Não é porque Deus nos ama que Ele vai fazer vista grossa ao nosso pecado. Não é porque Ele é rico em misericórdia que Ele simplesmente não vai fazer justiça diante dos nossos erros.
Ele nos ama demais para nos deixar escapar impunes ao pecado. Ele nos ama tanto que fará o que for preciso para nos reconciliar com Ele. Sempre Ele vai estar nos dando uma chance. Sempre Ele vai nos atrair a si com laços de amor. Se você se pergunta onde o Evangelho está nessa história, basta olhar para o que aconteceu. A ira de Deus foi derramada sobre Israel até que Acã pagou por seu pecado. Apegue-se ao seguinte pensamento: o pecado deve ser tratado e pago. Se Deus ignorasse o pecado, Ele não seria santo. Nós não precisaríamos de Jesus para morrer no nosso pecado. Acã representa a raça humana, porque também nós pecamos e depois tentamos esconder o nosso pecado como fez Acã. Nós mentimos, trapaceamos e tentamos encobrir o pecado. Quebramos nossas promessas e culpamos os outros, como fez Adão com relação a Eva. Nós nos fizemos de inocentes e o nosso pecado nos descobriu todas as vezes. Por causa disso merecemos o que Acã recebeu, mas Cristo mostrou o seu amor por nós, quando na cruz Ele se entregou por você e por mim. As pedras que mataram e destroçaram Acã seriam as mesmas pedras que poderiam ser lançadas contra mim e contra você. O pecado, queridos, importa tanto para Deus, que Ele enviou o seu Filho para pagar o preço da nossa dívida. A pergunta que eu lhe faço nessa noite é: você vai morrer agora em seus pecados? Ou você confiará em Cristo que tomou o seu lugar? Em quem você está confiando? Será que você está confiando na sua condição de poder esconder os erros, porque ninguém vai descobrir? Corra para a cruz, porque é a sua única esperança. Se você vier a Jesus, Ele não te afastará de você. Pelo contrário, Ele te atrairá a Ele. Se há algo na sua vida que você sabe, não precisa o pastor saber. Você sabe aquilo que não agrada o coração de Deus, aquilo que tem entristecido o Espírito Santo do Senhor. Não faça como Acã, não esconda debaixo do tapete, não viva com saudosismo do pecado, de erros cometidos outrora. Desvencilhe-se disso de imediato, afaste-se dessa maldição que pode te contaminar, e não somente te contaminar, contaminar a tua família, contaminar a igreja do Senhor. Rompa com essa falsa aliança com o pecado. Volte-se para Deus, o Deus da tua e da minha salvação.